Deus entregou tais homens à imundícia. Romanos 1:22. Só fala no capítulo 24 e 32. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com os homens, e recebendo entre si mesmo a merecida punição do seu erro. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém. Obrigado, Kel. Senhor Deus e Pai, nós te clamamos nessa noite, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha iluminar os nossos corações com o Teu Espírito, através da Tua palavra pregada, Deus. Pai querido, Deus Santo, não deixe que o maligno arrebate nada, Pai, do que for pregado, Pai, em Teu nome, Pai, da Tua palavra em nossos corações. Mas que nós saiamos daqui, ó Deus, amadurecidos, Pai, enriquecidos, Deus, pela Tua palavra. Que nós saiamos daqui tementes a Ti, ó Deus. Que nós saiamos daqui mais desejosos em Te buscar, ó Deus, através da Tua palavra, através da oração, através da adoração, através de todos os meios de graça que o Senhor nos outorgou para que Te buscássemos, Pai. E tudo isso por meio da fé, Deus. É assim que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós lemos Romanos 1, do 24 ao 32. Mas é um texto já comum para a gente. Nós temos trabalhado nesse texto já há um tempo. E a gente vai avançando à medida que Deus vai nos concedendo graça. Os irmãos estão conseguindo me ouvir bem? A minha voz está um pouco rouca. Amém? Lá no fundo. Amém? Paulo aqui, ele fala uma sequência de maldições ou pecados. E ele está querendo nos dizer algo com isso, né? O que Paulo quer dizer nessa sequência de versos é que nós não merecemos nada além da punição de Deus. Sobretudo, é isso que Paulo está dizendo. Nós merecemos a punição de Deus. Nós não merecemos nada além da ira vindoura de Deus. Paulo está dizendo que Deus é soberano e as pessoas se afundam no pecado cada vez mais. Como quem se afunda em areia ou lama movediça. Quanto mais se esforça para sair, mais é sugado. É isso que Paulo está nos afirmando nesses versos. Então, Deus é quem entrega tais homens, essas pessoas,
aos seus próprios pecados. Paulo usa essa linguagem, né? Ele deixa isso transparecer, que é a soberania de Deus em ação. Nenhum pecador vai chegar diante de Deus e vai se vangloriar dizendo: eu não te escolhi. Nenhum ateu vai chegar diante de Deus e vai se vangloriar dizendo: eu não te quis. Antes, Deus vai dizer para ele: foi eu quem não te escolheu, foi eu quem não te quis. Uns 2 versos antes ao que o Kelvin leu, o verso 21, sua Bíblia está aberta aí, Paulo diz o seguinte: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Notem que na linguagem de Paulo, nesses versos, os homens, tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus como Deus. Antes, tornaram-se nulos. Quando a gente lê tornaram-se nulos, parece dar a entender que, por causa da voz ativa, eles se tornaram nulos. Dá a entender que eles estavam no controle disso. Que eles estavam no controle. Mas só parece. Porque a intenção deles, nesses versos, não era se tornarem nulos. Eles não tinham esse intento. Eles não tinham essa intenção. Ninguém quer ser anulado. Ninguém quer ser inutilizado. Antes, você quer mostrar o seu valor. Então, mesmo que o verbo esteja na voz ativa, eles fizeram isso com eles mesmos, ou seja, eles se tornaram nulos. Não foi eles que fizeram isso com eles mesmos, ou seja, foi o próprio Deus que os anulou. Essa é uma relação de causa e efeito. Toda causa tem um efeito se você tem uma lei pré-estabelecida, ou uma regra pré-estabelecida de causa e efeito. Se eu jogar uma bola para cima, ela vai cair, porque existe uma lei chamada gravidade, senão ela continuava subindo. Então, meus amados, Deus é quem está no controle. Apesar de eles terem se tornado nulos, quem os anulou? É a pergunta que nós devemos fazer. E a resposta clara no texto é que Deus os anulou, Deus os tornou nulos. E o que Paulo tenta argumentar aqui são as razões de Deus para tal. Deus determina tanto a causa quanto o efeito. E quem é o conselheiro de Deus? Quem aconselha Deus? Deus tem como conselheiro apenas a instância superior de sua vontade, o beneplácito de sua vontade. Ninguém é conselheiro de Deus, ninguém dita a Deus o que Deus deve fazer. Deus faz o que Ele quer, com quem quer, a hora que quer, porque Ele é Deus poderoso e soberano. A Ele a honra, a glória e a exaltação para todos sempre. Amém. Pensem no seguinte: 2 crianças conversando. Eu tentei trazer uma ilustração. 2 crianças conversando. Aí elas olham para o céu e dizem: olha lá, você está vendo os astros? Sim, eu vejo as 3 Marias. Todo mundo já viu as 3 Marias quando era criança, né? É as únicas que a gente conhece. A não ser quem estuda, né, astronomia. Aí outra diz: eu estou vendo as 3 Marias, sim. Aí uma fala: vamos pular bem alto e vamos pegar elas com as mãos. Aí a outra criança vira e fala: vamos fazer isso.
E nós estamos falando de crianças aqui, vamos colocar aí de uma idade aí de 8 a 10 anos, né? Crianças que já discernem alguma coisa, né? Mas que ao mesmo tempo não tem idade suficiente para se entregar a fantasias, né? Quem nunca chupou uma bala house e tentou sair voando? É antigo, né? Isso a ver. Antigo, né? Antigo. Então, criança é assim. Criança, ela se entrega às fantasias. Então, suponhamos que essas crianças, elas veem essas três Marias e falam assim, vamos tentar pular bem alto para a gente pegar elas. E aí elas pulam e elas caem. Aí elas insistem, falam, não, a gente precisa continuar tentando. Vamos subir em cima de alguma coisa. Aí elas sobem em cima de alguma coisa para pular mais alto. Agora eu vou conseguir voar. Eu vou pegar essas estrelas. Aí elas vão e caem. E depois de várias insistências, de várias metodologias diferentes aplicadas naquela fantasia de criança, algumas consequências começam a aparecer. Um machucado ali, um joelho estourado, um braço quebrado. Talvez alguém exagerou, subiu em cima de uma árvore, tentou pular, pegar a estrela e caiu no chão. O fato é, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o seguinte. Essas crianças foram para o médico depois, porque se machucaram, né? E aquilo deu uma confusão, né, entre as crianças e os pais e os médicos, né? Já pintaram o cenário. Mas suponhamos que eu tente descrever essa cena, né? Aí eu vou dizer que aquelas crianças, tendo conhecimento de que não conseguiriam tocar nem pegar as estrelas, ignoraram esse fato e decidiram prosseguir com a brincadeira e continuaram tentando pegar as estrelas. Ao tentar pegar as estrelas, elas mesmas se derrubavam no chão. Elas mesmas se machucavam. Elas faziam isso com elas mesmas. Cada vez que elas se entregavam mais à fantasia, mais elas tinham consequência mais graves e mais elas se machucavam, porque elas iam tentando coisas mais ousadas. O que eu quero dizer é que o que fez essas crianças se machucarem foram elas mesmas? Não, eu posso narrar dessa forma, mas teve algo que fez com que elas caíssem, chamado gravidade. Algo pré-estabelecido fez com que elas caíssem. Se eu tentar pular, eu caio. Se eu tentar pular de um lugar mais alto, isso não anula a gravidade. Eu continuo caindo. E se eu tentar pular de um lugar mais alto, eu só vou me machucar mais. Mas o decreto está ali. A gravidade não vai mudar. Não vai ser anulada, ela vai continuar existindo. Isso não vai mudar. Isso não muda as coisas, né? Então, Paulo, apesar de usar essa voz ativa, né, eles se anularam, não era a intenção deles se anularem, assim como não era a intenção daquelas crianças se machucarem. Qual era a intenção das crianças? Tocar as estrelas, pegar com a mão as estrelas, ainda que isso fosse algo fantasioso, que elas sabiam que não era verdade, mas elas preferiram viver essa fantasia e sofrer a consequência, que é cair, se machucar, se esburrar no chão. Então, eu estou trazendo essa ilustração para dizer que quando Paulo usa voz ativa, dizendo que eles se anularam, não era isso que eles buscavam, ser anulados. Eles buscavam glória. Eles buscavam glória. Eles buscavam ser glorificados. Esse é o problema do homem, o ego, o centro. O homem quer glória. O homem quer glória. O homem não quer devolver a Deus a sua glória. Ele quer viver uma fantasia.
Ainda que ele saiba que é uma fantasia, ele prefere a fantasia. E quanto mais ele tenta se aventurar nessa fantasia, mais ele se machuca. Eu acho que é isso que Paulo quer dizer quando ele diz que eles se anularam a si mesmo, né? Não que eles estivessem no controle de se anular, porque esse não era o desejo deles. Alguém estava anulando eles. Então o próprio Deus anula aqueles que se tentam passar por Deus, ou usurpar a glória de Deus, ou a verdade de Deus, ou se colocar no lugar de Cristo, ou em pé de igualdade a Cristo. Deus te anula. É isso que acontece. Então, quando Paulo afirma tornaram-se nulos, não é que eles queriam ser anulados. Eles queriam expor a glória deles e rejeitando a de Deus. Quanto mais eles tentavam, mais eles eram anulados. As pessoas, de uma forma geral, elas não querem ser humilhadas. Elas querem ser exaltadas. Elas não querem a queda. Elas querem as estrelas. Quer ser um astro, uma estrela. Ninguém quer se humilhar. Mas quanto mais você pula, mais você cai. E quanto mais alto você for, maior vai ser a queda. Amados, em Isaías 29:14, o profeta diz o seguinte: por isso, mais uma vez, deixarei este povo maravilhado com obras maravilhosas. A sabedoria dos sábios passará e a inteligência dos inteligentes desaparecerá. Isaías 44:25. Mostro que os falsos profetas são mentirosos e faço os adivinhos parecerem tolos. Faço os sábios errarem em suas previsões e assim provo que são insensatos. Deus está no controle de todas essas coisas. Ele está dizendo que ele faz o falso profeta profetizar falsamente e mostrar que eles não passam de tolos. Eu vou ler de novo. Mostro que os falsos profetas são mentirosos. Quem é que mostra? O falso profeta quer mostrar que ele é mentiroso? Não. Mas tem algo que expõe ele. Não é ele mesmo. O próprio Deus mostra isso. Mostro que os falsos profetas são mentirosos e faço os adivinhos parecerem tolos. Ou seja, Deus zomba deles. Essa é a linguagem do profeta Isaías. Deus zomba dos adivinhos. Deus zomba dos falsos profetas. E aí ele prossegue. Faço os sábios, e sábios aqui é tipo aquele contexto de cartomante, de ocultismo, né? E faço os sábios errarem suas previsões, e assim provo que são insensatos. Então Deus tem um ponto a fazer. Deus está provando algo. Deus está provando a insensatez dessas pessoas. Então, amados, assim como acontecia na ilustração das crianças, todas as vezes que elas pulavam, elas caíam, né? Elas caíam. Pulava e caía. Pulava e caía. Não tinha o que mudar nisso. Entendo que, por mais que Paulo use essa linguagem de voz passiva, anularam-se a si mesmo, pode dar a entender que o homem está no controle, mas entenda, ninguém procura se anular. Anular é uma consequência do que eles estavam tentando fazer. Então, se o que eles estavam tentando fazer não deu certo, é porque eles não estão no controle. É porque Deus está no controle. Então, a prova de que Deus está no controle é que eles foram anulados. Então, quando o homem quer mostrar sua glória, ele é tragado pelo efeito, né, da causa. Tornaram-se nulos. Quem os anulou? Senão o próprio Deus. Quem que
fazia as crianças pularem? Continuar na nossa ilustração. Quem que fazia, quem que ia lá fazer? Pula que vai dar certo. É o tentador. Como ele fez com Eva no jardim. O tentador vai estar sempre por perto dizendo: faz que vai dar certo. Faz que você vai ficar rico. Faz que você vai ter isso. Faz que você vai trocar a de 50 por duas novinhas de 25. Né? O mundo está o tempo todo te pregando fantasias. Pregando fantasias. A minha novinha ainda, né? O mundo está o tempo todo pregando fantasias. Faz que vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai cair. A gravidade vai te puxar. Precisa de um profeta te falar isso. Que esse caminho é caminho de morte. É caminho de morte. Tudo que o mundo te oferece é caminho de morte. Só há um caminho de vida. Cristo. E é estreito. É estreito não porque requer esforço humano. É estreito porque requer anulação humana. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e venha. É por isso que é estreito. Porque você tem que negar tudo que você é, tudo que você tem, quem você é, para que você siga a Cristo. Então, meus amados, o próprio Deus é quem anula, né? Quem jamais tocou as estrelas? Deus decretou uma distância tão grande entre a terra e as três Marias, né? O centurião de Órion, que é impossível alguém chegar lá. Talvez a Ellen White, né? É uma piada, irmãos. Depois de errar a previsão em uns 200 anos da vinda de Cristo, e ainda contando ainda, né? Ainda estamos contando, tá? Ela errou em 200 anos. O pessoal continua acreditando nas coisas que ela escreve, nas revelações falsas que ela escreve. Então, queridos, a sociedade, ela não quer Deus, ela não quer os mandamentos de Deus, ela não quer as leis de Deus. A sociedade vai muito bem sem as leis de Deus, obrigado. Os judeus, por um lado, eles queriam mostrar para Deus que eles eram capazes de observar a lei de Deus. Ao fazer isso, eles estavam querendo colocar a sua própria justiça. Então eles estavam extirpando a glória de Deus e tentando estabelecer a sua própria. Os gentios, eles eram um pouco diferentes. Eles não conheciam os 10 mandamentos. Então eles tentavam dizer que as atitudes deles eram boas e que eles não precisavam da lei de Deus, porque eles sabiam ser uma sociedade, eles sabiam ser como um bom pai, ou uma boa mãe, ou um bom cidadão, sem a lei moral de Deus. Nos dois casos, você tem Deus sendo extirpado, roubado de sua glória. Tanto sendo judeu, querendo estabelecer sua própria glória, ou sendo não judeu, querendo viver o seu pecado. É por isso que nós lemos aqui: quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Por causa das suas obras más. Que quem não crê em Cristo, e aí falando do mundo, das nações e não dos judeus, é porque eles não querem abrir mão de suas vidas fantasiosas, pecadoras. Eu falo judeus e gentios porque Paulo, quando trata na carta, ele está tratando de judeus e gentios o tempo todo.
O tempo todo ele fala de judeus e gentios. Aí você tem que aprender a discernir quando que ele está falando dos judeus e quando que ele está falando dos gentios. E nesse caso serve para ambos, né? Então, é Deus quem torna esses homens nulos em seus próprios pensamentos. Está no verso 21. É Deus quem entrega os homens às imundícias. É Deus que faz eles desonrarem o próprio corpo. Está no verso 24. É Deus quem retraiu a sua graça comum e entregou tais homens a paixões infames, homens com homens, mulheres com mulheres, versos 26 e 27. E se alguém acha que isso é coisa de Levítico, dá uma lidinha no verso 26 e 27 de Romanos. Quanto mais justiça própria, mais condenação. Quer seja a justiça de um judeu, que acha que guarda a lei, quer seja a justiça de um não-judeu, que acha que é bom sem a lei. Quanto mais justiça própria você tiver, mais condenação. Quanto mais humilhação, quer seja você judeu tendo a lei, quer seja você gentio sem a lei, quanto mais humilhação ao senhorio de Cristo, mais salvação. Não estou dizendo em tons de proporcionalidade, não. Eu quero dizer que quem é salvo em Cristo. E por estar em Cristo, Deus ele vai te caminhando num caminho de santidade. Mais e mais e mais e mais. Para evidenciar aquilo que ele já fez. E se você não está em Cristo, você está em trevas, Deus também vai te guiando num caminho de desonra, desobediência, mais e mais e mais, para evidenciar aquilo que ele já fez também, que foi condenar. Porque nós lemos hoje aqui que Jesus não veio condenar. Por quê? Porque já está condenado. A lei de Deus condena. A lei de Deus condena o homem, pecador. Então Jesus ele não veio condenar, ele veio cumprir a lei e salvar a igreja. Mas quem não está em Cristo já está condenado. A lei continua vigorando. Não passará nenhum tio, nenhum ponto, nenhum acento da letra. Tudo vigora. A letra, ela só deixa de vigorar na minha vida pessoal quando ela me mata. Quando o mandamento chega e me mata. Quando o mandamento chega e me anula. Fala assim, não, eu não sou capaz de cumprir esse mandamento. Então eu sou um homem miserável. Aí sim entra a graça de Deus. Graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a lei mata, mas o Espírito vivifica. E para você ser vivificado pelo Espírito de Deus, você tem que ter sido morto pela letra. Então na pregação do Evangelho, nós somos confrontados para depois sermos confirmados. Não há confirmação sem confronto antes. Eu não posso querer ler a Bíblia e só ser confirmado e nunca sou confrontado. Tem algo errado. Eu sou confrontado, quebrantado e confirmado. É assim que funciona. É assim que é o padrão. Confrontado, quebrantado, humilhado, arrependido e confirmado, exaltado. Quem fica com a glória? Cristo. Quem fica com benefício? Eu. O galardão é meu. O galardão é meu. Mas a glória é dele. E ele não abre mão dela, não. Ele não abre mão dela, não. Então, amados, Deus não divide sua glória. Ele divide. Tem uma coisa que Deus divide com você. E Ele está querendo muito dividir isso com você. É o galardão. O que Ele conquistou. A vida inteira de plena obediência dEle. Quantas bênçãos Cristo não conquistou obedecendo o Pai em plenitude. Ele quer dividir isso com você.
Ele quer dividir o reino dele com você. Ele quer te dar o reino por herança. Ele quer que você governe com ele. Vocês têm noção do que é isso? Deus vai te dar tudo. Mas a glória não. A glória é dele. Você precisa se humilhar. Você precisa se humilhar. Os pés de Cristo é o lugar mais seguro do mundo. É o pé de Cristo. Não importa o tamanho do pecado. Pecado é fichinha. Deus é poderoso. Deus é poderoso para perdoar qualquer pecado. A questão é, você vai se submeter ao senhorio de Cristo? Essa é a questão. Você vai abrir mão da sua glória própria, do seu sentido de ser uma boa pessoa, mas eu sou uma pessoa exemplar. Parabéns. Você vai ser mais uma pessoa exemplar no inferno. Mas quando você disser, eu sou pó, ainda que as pessoas digam para mim que não, um dia desses eu estava no serviço e eu resmunguei algo, eu falei assim, para um colega, eu falei, rapaz, eu não tenho a família que eu mereço, eu não tenho a esposa que eu mereço, eu não tenho, viu meu amor, estou te exaltando agora, eu não tenho a filha que eu mereço. E ele me repreendeu. Ele falou, que isso, rapaz? Você merece sim. Você é uma pessoa boa. Eu falei, Jesus, ele não entendeu nada. O mundo nunca vai entender isso. Nunca vai entender isso. Eu estava falando para um colega agnóstico, tentando pregar o evangelho para ele. E ele falou, Eric, eu te invejo. A paz e a fé que você tem em Jesus, eu invejo. Eu falei, meu irmão, o que está te faltando? O que está te faltando? E aí, ele falou, está faltando exatamente isso. Eu não consigo entender que Deus ou uma força superior tem um plano, não tenha um plano de remissão para nós. Eu falei, tem. Cristo tem, mas primeiro passa por Ele. Primeiro passa por Ele, primeiro você se humilha, primeiro você morre, você fica morto numa mármore, em cima de uma pedra. Aí vem o Espírito dele, que é o Espírito vivificante. Deus soprou em Adão o Espírito vivente, mas Deus sopra em nós o Espírito vivificante. E aí você é recriado em Cristo, e aí você é nova criatura, e aí a imagem de Deus começa a tomar forma em você novamente. E aí Ele te dá fé para que você creia e obedeça. E aí Ele inicia um plano de remissão na sua vida. E aí você começa a frutificar. E os frutos aparecem. Mas a glória continua sendo dele. Porque é por meio da fé. Não é por obras, é por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé. Até quando eu obedeço, a glória não é minha, é dele. É pela fé que eu obedeço. É pela fé que ele tem um plano, sim, de remissão, de redenção. Ele tem um plano, sim, que eu obedeça a palavra dele. Mas eu já tirei 10 na prova. Eu já fui aprovado, porque eu estou em Cristo. Eu estou com Ele. Quando você, meu amado, chegar no céu, Deus vai falar, mostra as suas obras. E aí você fala, Jesus, abra suas mãos, Jesus. E Jesus vai falar, está aqui, Pai, as obras dele. Eu obedeci no lugar dele. E aí Deus vai perguntar para você, mas e os seus pecados? Como é que ficam? Aí você vai falar, Jesus, mostra suas mãos. Aí Jesus vai mostrar os buracos. Está aqui, Pai. O Senhor já derramou toda a sua ira que estava destinado para Ele em cima de mim. Então entre, bendito de meu Pai, e tome o reino por herança. Quem tem Jesus tem tudo na vida, meus irmãos.
Você tem o galardão de Cristo. Por que você está atrás de fantasia? Se você tem o galardão, Ele é Deus do ouro e da prata. E as pessoas distorcem a palavra de Deus para pregar heresia. Eu nunca vi nenhum defunto levar ouro e prata para outra vida. Mas Ele está te garantindo que você vai ter. É isso que quer dizer. O galardão dele é teu. Os humildes terão a terra por herança, porque se humilharam para o Senhor desta terra. Porque toda autoridade que foi dada a Adão e roubada pelo diabo foi retomada por Cristo. Por isso que ele diz: ide e pregai, porque toda autoridade me foi dada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os humildes possuirão a terra em paz e prosperidade. Salmo 37, 11. É por isso que é estreito. Não é porque eu tenho que fazer nada. É justamente porque eu não tenho que fazer nada que é estreito. Eu tenho que me lançar nos braços de Cristo e desfalecer e morrer ali e falar: meu Senhor, meu Salvador, tem misericórdia de mim, porque eu sou pó e pecador. Porque eu sou pó e pecador. Então, amados, Paulo, ele entendeu isso muito bem. E na carta dos Filipenses ele vai dizer: se alguém tem alguma coisa para se gloriar, eu teria, Paulo vai dizer, eu fui circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. E aí ele continua: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, mas que precede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que precede de Deus, baseada na fé. Filipenses 3, 5 e 9. Então Paulo, como judeu, entendeu que nada do que ele fazia se sustentava diante de Deus. Ele achava que sim. Até que ele teve um encontro com Deus. Ele viu a glória de Deus. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, mas quando ele viu aquele ser, ele falou assim: quem és tu, meu Senhor? Ali ele já foi renascido. Ali ele já foi regenerado. Ali ele já sabia que ele tinha um novo Senhor. Paulo, sendo judeu, entendeu que aquela justiça dele não ia prevalecer diante de Deus. Que aquilo que ele fazia jamais chegaria aos pés daquilo que ele estava vendo na sua frente, que era o seu Senhor. E aí Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Queridos, isso é na visão de um judeu. Na visão de um não judeu, que é o nosso caso, seria mais parecido com a mulher samaritana, que chegou e pediu algo a Jesus. E Jesus respondeu uma coisa que incomoda muita gente. Ele disse o seguinte, Mateus 15, 26 e 27. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos.
Quem quer ouvir isso, irmãos? Eu acho que se fosse hoje, Jesus ia ser processado. Ia ser processado por... Cadê o Douglas? Fala aí, Douglas. O que eles iam processar Jesus? Eu acho que se fosse hoje, Jesus estaria inferindo algum código de direitos humanos, alguma coisa assim. Sabe? Mas Jesus sabia com quem que ele estava falando. Jesus sabe o que faz. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Olha isso, queridos. Olha isso. Jesus a humilhou. Falou: você quer que eu tire o pão dos filhos para dar para os cães? O que ela fez? Ela saiu espraguejando, xingando Jesus. Não, ela chamou ele de Senhor. Ela chamou ele de Senhor. Vocês estão entendendo o mistério disso? A humilhação traz o quebrantamento, traz a morte, mas o Espírito traz a vida. E se você tem Cristo por Senhor, é porque você já foi vivificado pelo Espírito de Deus. Ela chama ele de Senhor. Olha o milagre da salvação acontecendo. Ela chama ele de Senhor. Sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela devia estar citando Salmos 68, 23. Em outras palavras: Senhor, eu sei que sou indigna. Dá-me o teu galardão, porque o Senhor é digno. Eu não. Eu sou isso aí mesmo que o Senhor falou. Eu sou, não passo de um cão. Mas eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu quero ser a tua escrava. E aí o Senhor deixa eu comer as migalhas caindo da mesa? Salmo 68, 23 diz o seguinte: para que o teu pé mergulhe no sangue dos teus inimigos, e nele mergulhe até a língua dos teus cães. Mas o que Jesus respondeu de volta para ela? Quando ela aceita a humilhação, qual é a resposta de Jesus para ela? O que Jesus falou com ela? Ele falou o seguinte: olha, você é insistente mesmo, hein, mulher? Bem que os discípulos estão falando, hein, que você é chata mesmo, hein? Foi isso que ele falou com ela? Não foi, queridos. Não foi. Então ele falou algo assim: que isso, mulher? Eu estava só brincando, estava só te testando. É uma brincadeirinha. Pegadinha do malandro. Foi isso que ele falou? Também não foi. Também não foi. O que ele falou com ela? Ele diz: mulher, grande é a tua fé. Vocês entenderam o que é fé, amados? A fé, ela te salva, mas ela te humilha. Ela te anula o que você é, o que você merece. Pó, cão, cachorro. Mas ela te dá o que você não merece. O galardão de Cristo, vida eterna. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se eu dou um prato de comida sem fé, eu estou concorrendo com Deus. Eu não estou agradando a Deus. Muitas religiões trazem essa ideia de redenção, remissão. E é isso que eu tentei falar com o meu colega de trabalho. Mas só o cristianismo fala que você, primeiro,
primeiro é salvo, sem merecer, por meio da graça, e depois inicia-se um processo de redenção na sua vida. E ele vai ser sempre falho aqui nessa vida, nós sempre pecaremos. Mas um dia seremos transformados à estatura de varão perfeito. Receberemos um corpo glorificado, não mais corruptível. E aí sim, seremos totalmente redimidos. Só o cristianismo é que oferece salvação sem obras, por meio da fé. E o único jeito de você ser salvo é sem obras, é por meio da fé. O nome disso é justificação pela graça mediante a fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu dou um prato de comida, porque eu estou em Cristo, e porque Cristo habita em mim, e porque eu sinto a necessidade, a partir de Cristo, de dar aquele prato de comida, eu estou glorificando a Deus, eu estou agradando a Deus, por intermédio da pessoa de Cristo. Se eu dou um prato de comida, para dizer que eu sou bom, para dizer que eu estou me evoluindo como pessoa, eu estou concorrendo com Cristo. Eu estou dizendo para Deus que Ele é mentiroso, que Ele não precisava ter enviado o Filho dEle para morrer na cruz pelos meus pecados, porque eu não sou tão ruim assim. É isso que nós estamos dizendo. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que o caminho é estreito. É por isso que nós nos esvaziamos de nós mesmos em totalidade. Não, eu não tenho nada de bom. Não há nada de bom em mim. Quando eu conheci o mandamento, eu percebi que o mandamento é bom, é justo. Mas ao tentar cumprir o mandamento, aquilo que era para a vida veio e me matou. Por quê? Porque o mandamento é ruim? Não, porque eu sou ruim. Por causa do pecado que habita em mim. A letra mata e o espírito vivifica. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, por meio da fé, queridos, nós temos acesso ao trono da graça do Deus eterno, soberano. Imagina você, às vezes a gente não tem acesso nem à Câmara dos Vereadores, né? Nem à Associação do Bairro, bobear. Agora imagina você tendo acesso ao Planalto, ou sei lá, à Casa Branca, né? Pensa numa coisa assim, num lugar luxuoso assim, que você poderia ter acesso e que você não se sente digno. Agora, pela fé, nós temos acesso ao trono da graça. Por quê? A Bíblia nos ordena a chegarmos a Deus confiadamente. Por quê? Porque pela fé, eu sei que eu sou pó, mas eu sei que Ele é perfeito. E se Ele é perfeito, as minhas obras diante de Deus são perfeitas. E quando Deus olha para mim, não me vê mais, mas vê a Cristo. Então, pela fé, eu chego confiadamente ao trono da graça de Deus. Pela fé, eu tenho as minhas orações ouvidas, porque é em nome de Cristo que oro, e não em meu nome. Não é em meu nome que eu oro, não é em meu nome que eu vou, não é em meu nome que eu envio, mas é em nome de Cristo. É em nome de Cristo. E tem que ser pela fé. Pela fé, obra humana não vai te salvar. Deus nos deu vários meios de graça, os quais nós devemos usar e abusar deles. A obediência à palavra de Deus, a oração, a busca, a súplica, vários meios de graça. Mas sem fé, nenhum deles é válido. Nenhum deles é válido. Primeiro, você tem que se esvaziar de quem você é. Primeiro, você precisa ser justificado. Depois, você precisa... você pode sim desenvolver uma redenção, uma remissão, ou como nós os cristãos falamos, uma santificação ou mortificação da carne. Então eu respondi para ele, sim, nós também fazemos isso, mas nós invertemos as ordens, porque a glória não é nossa, ela é de Cristo. Tentei explicar isso para ele, e tentei explicar a vantagem dele. Falei, a vantagem minha de você é que se você vier aqui se gabar de que você é bom, eu vou te achar metido. Agora, eu posso falar das minhas obras e você nunca vai poder dizer que eu sou metido, porque eu vou estar sempre falando em nome de Cristo.
Ó, Cristo fez isso. Ó, em nome de Cristo eu fiz isso. Em nome de Cristo eu fiz aquilo. E aí, eu estou me gloriando no Senhor. Quem quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Não é isso que Paulo fala? Tem uma frase do A.W. Pink que diz o seguinte, falando em oração, falando em se achegar no trono da graça, e Deus tem falado muito isso no nosso meio, né, pastor? E tem um livro do A.W. Pink que se chama Oração Fervorosa, do Estandarte de Cristo. Traduziu. Eu vou até disponibilizar o PDF para os irmãos hoje. E tem uma frase do Pink sobre oração que ele fala o seguinte. Ele fala, deve haver uma mistura proporcional de humilhação, súplica e adoração em nossas abordagens ao trono da graça. Um não deve excluir o outro, mas deve haver uma mistura de todos eles juntos. Eu acho que o Pink está falando o seguinte, da mesma maneira que eu sou humilhado a zero, a nulo, né? Uma vez em Cristo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ao mesmo tempo que eu não sou nada, eu sou tudo nele. É nele. Eu sou tudo em Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso até me achegar diante do trono da graça de Deus. No sentido humilhado, porque eu não estou ali por meus méritos, mas pelos de Cristo. E no outro sentido, exultando, alegrando, porque eu estou tendo aquela oportunidade de estar ali. E no outro sentido, né, em súplicas, porque eu continuo sendo dependente da graça de Deus. E nós sempre seremos dependentes da graça de Deus. Então, nesse texto em Romanos, Paulo, ele usa várias vezes a expressão por isso, por causa disso, né? No verso 20, por exemplo, ele diz, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Por causa disso, os entregou às paixões infames. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, no 28, essas várias expressões, por isso, por causa disso, por haverem, revelam muito bem a causa do derramamento da ira de Deus, a ira futura, prometida, e a ira que já está sendo derramada, através de um abandono de tais homens às suas próprias sortes, ao próprio pecado. Isso é a consequência que esses homens galgaram, a consequência de suas próprias obras. Não leva a outro lugar, senão a esse lugar de condenação. Sempre que você tentar colocar as suas obras diante de Deus, sendo você judeu, né, zeloso pela Torá, ou sendo você um grego, né, que despreza a Torá, independente em qual área você está, independente em qual campus você está, qual escola você está, você vai errar, você não vai conseguir, vai haver um por isso, vai haver um por causa disso na sua vida. Então, eu separei 7, quando a gente estava falando de causa e efeito, eu separei 7 causas que foram citadas por Paulo aqui, nesse texto. Número 1, o que causou a ira de Deus sobre estes homens? Porque o que Deus se pode conhecer, estes homens conheceram. Assim como aquelas crianças sabiam que não iam tocar os céus. Elas se entregaram àquela fantasia. O que se pode conhecer de Deus, estes homens conheceram. Mesmo assim, não o glorificaram como Deus. Eles retiveram a glória para eles. Eles tentaram reter, né? E ao tentar fazer isso, foram infelizes e anulados, né? Quem tenta pular, cai. Então, eles continuaram
querendo uma relação de barganha com Deus. Olha, eu não sou tão mal assim, né? Como assim? Segundo ponto, porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, são revelados aos homens. A divindade de Deus é revelada aos homens. Mesmo assim, eles quiseram uma relação meritória com Deus. Meritocracia. Eu sou bom e você me recompensa. Terceiro, porque tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Como que alguém em sã consciência, conhecendo a Deus, tenta se exibir para Deus? Eu fico pensando Paulo, que era um judeu zeloso, quando ele viu Deus, ele falou, eu não sou nada. Então como que alguém que conhece a Deus, tenta se exibir para Deus, como quem veste a melhor roupa, para impressionar alguém? Ou como que alguém que conhece a Deus não cai em pranto em seus pés, implorando por misericórdia e favor? Mas os homens não fizeram isso. Eles trocaram a glória de Deus. Quarto ponto. Destituíram Deus de seu posto de Deus. Não lhe deram graças. Encalcaram-se por sábios. Ou seja, Deus não foi sábio ao enviar o seu filho para morrer na cruz. Eles é que são sábios ao serem pessoas decentes. Quiseram ser sábios, rejeitaram a sabedoria de Deus, que tem por princípio o temor a Deus, a obediência. Rejeitaram o conhecimento de Deus. Quinta, colocaram os seus próprios conceitos de moralidade e ignoraram os conceitos de Deus, porque eles mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança à imagem do homem corruptível. 6. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. 7. Buscaram servir a criatura e não ao Criador. É por isso que tais homens são indesculpáveis. É por isso que o inferno os aguarda. É por isso que Deus tem ira reservada para eles. É por isso que Deus já revela essa ira neles, desde o céu. Mas como que Deus revela, já revela? Que a gente sabe que Deus tem ira guardada, a gente sabe. Mas como é que Deus revela essa ira? É isso que Paulo está tentando explicar. Eu disse que havia uma relação de causa e efeito, né? As quedas, a causa, as quedas, os joelhos machucados, né? Os baços quebrados, né? Que são os efeitos, né? A humilhação. Vimos algumas causas, né? Agora, vamos ver, eu separei cinco efeitos, consequências, que Paulo fala nesse texto aqui. 5 consequências para as atitudes destes homens. Número 1, Deus, que revelam a soberania de Deus e o controle de Deus sobre a situação. Número 1, Deus mesmo os entregou à imundícia. 2, Deus mesmo os entregou às concupiscências de seus próprios corações. Não foram eles que decidiram, eu não quero Deus, eu quero fazer o que o meu coração. Não, Deus os entregou. Deus é quem está no controle. É Deus quem está no volante. Deus é soberano. Deus fez eles se desonrarem entre eles mesmos, né? Deus os entregou uma disposição mental reprovável para que eles pratiquem coisas inconvenientes. Deus os entregou a paixões infames, contrários à natureza, mulher com mulher, homem com homem. O homossexualismo é uma maldição de Deus num povo que quer estabelecer a sua própria justiça. O homossexualismo é a expressão máxima da imoralidade. Não que não existam outras, entendam, mas é a expressão máxima
É como se Deus estivesse dizendo: será que vocês não percebem que tem alguma coisa errada com isso? Vocês roubam a minha glória, e vocês querem glória para vocês, e eu entrego vocês a um estado de vergonha, tamanho, que chega a ter homem com homem e mulher com mulher, e vocês não percebem o erro nisso? Né? É como se Deus estivesse dizendo isso. Esses dias eu vi aquele Luciano Huck, esses dias não, tem uns anos, falando que ele visitou o Haiti, e ao ver toda aquela miséria no Haiti, ele falou assim: há alguma coisa de muito errado na humanidade, algo de muito errado deu na humanidade, alguma coisa deu errado, né? Parabéns, você chegou à conclusão correta. Há algo de muito errado na humanidade. E Deus mostra isso. Deus mostra isso. Então, aqui, nesse texto, o homossexualismo é a expressão máxima de Deus mostrar que trocar a glória de um Deus que é incorruptível pela semelhança da imagem de um homem que é corruptível, dá ruim. Dá ruim. Vai resultar em vergonha. Vai resultar numa sociedade vergonhosa. Deus está evidenciando, Deus está chacoteando dos pecadores, Ele está anulando os pecadores, Ele está dizendo: eu sou Deus e eu estou no controle, vocês são pó, e olha como eu mostro para vocês, eu entrego vocês a essa devassidão. Não é como se Deus estivesse tentando consertar o mundo. Deus fez a parte dele, mas os homens não estão fazendo a deles. Não é isso, queridos. Deus está no controle. Ele não só permite, como Ele envia isso. Prestem atenção. Quando Jesus foi ter com o gadareno, que ele chegou em Gadara, e que os demônios falaram com ele: viestes nos atormentar antes da hora, filho de Deus? E ele falou: sai deles. Aí ele falou: então, deixa-nos ir aos porcos. E Jesus falou: pois vá. E os porcos se precipitaram. O que é isso, queridos? Isso é oposição. O espírito do anticristo faz oposição a Cristo. Cristo chegou num local, em Gadara, e Ele veio para libertar os cativos, libertou o endemoniado, e agora aqueles demônios querem fazer oposição ao Espírito de Cristo naquele lugar, e Jesus permite. Vocês estão entendendo? Ele deu a ordem, Ele não só permitiu, como Ele ordenou: pois vá. E eles foram, e os porcos precipitaram, e mexeu no bolso da aristocracia daquele lugar, tomaram um grande prejuízo, e falaram: nós não queremos você aqui, porque o nosso Deus é Mamon, nós adoramos o dinheiro, saia do nosso meio. Deus aceita a oposição, não só aceita, como decreta. Ele decretou: vá para os porcos. Vocês acham que eu tenho medo de oposição? Eu não tenho medo de oposição. Eu venci o mundo. Deus fala. E aí aquele gadareno, ele o implora: deixa eu ir com você. Ele: não, vai sofrer oposição, meu filho. Eu vim aqui para que o evangelho fosse pregado aqui. Eu escolhi pessoas aqui. Mesmo com toda essa oposição, você vai pregar o evangelho. E eu vou salvar os meus eleitos. Eu vou salvar a minha igreja. Aqueles que não me querem, eu sacudo a poeira dos meus pés. Mas eu tenho eleitos, eu tenho igreja aqui, e eu vou salvá-los. Não me importa a oposição. Eu quero a oposição. O próprio Paulo chega a falar que é necessário que haja oposição. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, é Deus. Deus permite essas coisas. Deus está no controle de tudo. O mundo está um caos. Não é porque Deus perdeu o controle. Vocês lembram da estátua de Nabucodonosor? Em que uma pedra
que não era esculpido por mãos humanas, ela caía nos pés da estátua, que tinha partes de ferro e partes de barro, e ela destruía aquela estátua, e o reino de Deus era estabelecido. A vida de Jesus será assim. Ele vem agora, nós somos o barro no meio do ferro, nós estamos levando o evangelho, nós pregamos a toda criatura, mas um dia ele voltará, e quando ele voltar ele vai ter o galardão. Ele diz: eis que cedo venho e trago comigo o galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu não sei você, meus irmãos, mas eu quero ficar com o galardão de Jesus. Eu não quero ficar com o galardão das minhas obras, porque elas não vão se sustentar no tribunal de Deus. Eu quero o galardão de Cristo. Eis que cedo venho e trago comigo o meu galardão. Me dá água para beber, Jesus, sem preço, sem dinheiro. Me dá comida para comer, eu não tenho com o que pagar. Eu sou um moribundo, miserável, pedinte, por favor, socorro. E todo aquele que clamar será salvo. Todo aquele que clamar será salvo. Porque se você clamou, meu irmão, foi porque Deus te quebrantou. Se você clamou, Deus, porque foi Deus que te feriu. É Ele quem faz a ferida, mas é Ele quem faz a ligadura. Fez a ferida e a ligará, e nós nos alegramos diante dEle. A Ele a honra, a glória, a exaltação, o louvor. Ele seja magnificado, entonado em nosso meio. Mas nós ficamos com o galardão, nós ficamos com a herança dEle. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. E não há outro caminho para o Pai senão o Filho. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu falei para esse meu amigo: tudo na minha vida é graça, meu amigo. Até a sua amizade comigo é graça de Deus. Eu não sou digno da sua amizade, mas Deus é tão gracioso comigo que me deu um amigo como você. Eu sou pó, eu não sou digno de nada. Eu não acho que ele ficou confuso, eu acho que ele entendeu. Porque quando Deus fala, as pessoas entendem. Então, meu amado, dobre o seu joelho quando chegar em casa e peça a Deus que não deixe o inimigo arrebatar as sementes semeadas. E peça a Deus que faça da sua terra uma terra fértil e boa. A igreja se coloque de pé em nome de Jesus. Só Jesus é exaltado nesse lugar, queridos. Não há espaço para mais ninguém ter glória aqui. Só há um que recebe toda a honra, toda a glória nesse lugar. E o nome dele é Jesus Cristo. O seu nome é Jesus Cristo. O seu nome é Jesus Cristo. Meu irmão, enquanto eu faço essa bendição final, eu te convido a fazer uma oração para Deus de humilhação, dizendo que você é pó, dizendo que você precisa dele, que você depende dele, e pedindo a ele esse favor, pedindo a ele que seja contigo, que seja Senhor da sua vida. Engrandeça o nome dele, enquanto eu te abençoo no final. Engrandeça o nome dele, engrandeça. Vai dizendo o quanto ele é precioso na sua vida. Vai dizendo para ele que você não saberia viver sem ele. Declara isso para Jesus. Ele é digno de ouvir isso, meu irmão. Ele já sabe, mas ele quer ouvir da sua boca. É isso que é adoração. É isso que é louvor. É você declarar a verdade com sua boca. Deus não quer ouvir mentira, ele quer ouvir verdade. Ele já sabe porque é verdade, mas ele quer ouvir, ele quer ser louvado, ele quer ser adorado, ele é digno do seu louvor, ele é digno da sua adoração. Então exalta o nome dele. E se você que está aqui nessa noite ainda não teve um encontro pessoal com Cristo, mas se sentiu ferido por essa palavra, machucado,
humilhado, é porque Deus está trabalhando na sua vida, meu irmão. Porque um soberbo, essa palavra entra no ouvido e sai no outro. É porque você é terra boa, meu irmão. É porque Cristo está trabalhando a seu favor. Então faça uma aliança com Ele, porque Ele é Deus de aliança. E se você precisar de oração, nós estaremos aqui à frente, orando por você, caminhando junto com você. Se você tiver um pedido de oração em relação à salvação, a uma reconciliação com o Senhor Jesus Cristo, nós estamos de braços abertos para clamar junto com você, meu amigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Senhor Deus, a tua palavra está aqui, Pai. Ela foi pregada, Deus. Pai querido, não permita, Deus, que o perverso, Pai, venha, Pai,